a visão celestial, o espinho na carne. Tá? Aqui Paulo vai falar do espinho na carne. Fica muito claro o texto. O que é o espinho na carne de Paulo? O texto fica muito claro. Mas religiosos querem dizer que não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não, olha, não é assim. Isso é pecado, aquilo é pecado. Principalmente esse pessoal que condena tudo. Eles querem botar você dentro de uma caixinha e você agora vai viver lá dentro. Não é assim? Mas o evangelho verdadeiro, ele dá um parecer diferente. Vamos lá ler. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de quem ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai ler o 6. Eu só queria deixar bem claro para vocês aqui que Paulo, de quem que Paulo está falando? Alguém sabe me dizer de quem que Paulo está falando? Ele está falando que teve um cidadão que foi para o terceiro céu. Ele não sabe se foi em carne ou se foi no espírito, não é isso? E ele fala assim, mas de que se gloriar em relação a isso? Paulo está falando, meus irmãos, dele mesmo. Aqui Paulo está mencionando que ele foi ao terceiro céu. É só você ler o texto. Paulo disse que ele foi lá para o terceiro céu, mas ele falou que não ia se gloriar por isso. O que a gente vê hoje? Pessoas se gloriando por qualquer coisa. Se ela souber um pouquinho a mais que você da Bíblia, é glória para ela. Se ela tiver um entendimento, alguma coisa e você não tiver, ela é o sabichão. Ele entende tudo, ele sabe de tudo. Paulo foi no terceiro céu e a Bíblia fala que ele não quis se gloriar por isso. E diz mais, senão nas minhas fraquezas. A Bíblia está falando que Paulo estava se gloriando em suas fraquezas. Aí a gente vai ter que ir para frente para entender. Irmãos, esse texto é complicado. É necessário que você esteja atento, porque se você perder alguma situação aqui, talvez você entenda errado. E eu não quero que você entenda errado. Então vamos lá, versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, aí vem dizendo a resposta, um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tá entendendo aqui, velho? Presta atenção. A Bíblia está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é eu que estou falando, não. É a Bíblia que está falando. Está entendendo? Pessoas pegam esse texto com 2 proveitos. Um para se aproveitar, para dizer, já que a Bíblia se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu vou ser fraco. Tudo que vier de pecado eu vou cair, porque a Bíblia se aperfeiçoa na minha fraqueza. A palavra de Deus, o Deus vivo. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso.
certo? Mas também, o que muitos não querem observar, e que se consideram santo, pregadores, ministradores, músicos, ministros de louvor, até mesmo os irmãos que estão na igreja, sabe o que, meus irmãos? É que acha que é mais santo do que o outro. Olha, tem um entendimento, às vezes até conhece um pouco mais da palavra, mas ele acha que ele é mais santo do que o irmão do lado. Ah, mas por que ele é mais? Porque eu entendo mais. Mas a Bíblia está dizendo aqui de um espinho na carne de Paulo. Irmãos, entendam bem, isso é entregue a toda a humanidade. Não é para um, não. É para toda a humanidade. Sempre você terá o espinho na carne. Se você não está enxergando o teu espinho na carne, é porque tu já está com um monte. Por isso que tu não vê um. Porque tem tantos espinhos que tu não consegue ver um. Já que tem um monte, você vai ter que tirar para depois ficar só um. Mas um vai ficar. Um espinho da carne vai ficar. Por que esse espinho na carne fica? Para com que possa se aperfeiçoar o evangelho em ti. Está entendendo? Porque através da tua fraqueza, entenda bem, é que vai vir o arrependimento. Através do teu erro é que você vai se arrepender. Quem nunca passou por uma situação aonde que você fez uma coisa ontem, não é assim? E quando é hoje que você acorda, a sua consciência pesa e você fala assim: me arrependi do que eu fiz ontem. Não já aconteceu isso com todo mundo? Já, não já? Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Eu não vou mentir. Principalmente quando eu era mais novo do mundão. Então aí que acontecia mesmo. Era quase todo dia. Mas o aperfeiçoamento, ele vem através do ponto em que eu erro. E quando eu caio na real do meu erro, eu consigo entender que aquilo não serve para a minha vida. Está entendendo? Então, primeiro, é necessário que exista o erro para poder existir o conserto. Está entendendo a situação? Agora, o que acontece aqui, meus irmãos? É que muitas igrejas estão deixando tudo liberado. Pode fazer tudo porque Deus perdoa tudo. Isso é uma mentira. Não existe isso. Vamos fazer tudo porque Deus perdoa tudo. Não. O Senhor, a gente faz alguma coisa de errado para que a gente consiga ter o arrependimento. Mas quem faz o erro é nós. Não podemos nos aproveitar do sangue do Calvário para poder ficar pecando deliberadamente. Porque aí já não é mais uma questão de se envergonhar da sua fraqueza. Entenda bem. Não é mais que você está se envergonhando da sua fraqueza. É você ser uma vergonha de iniquidade. Porque você sabe que é errado, você comete e você não tem o arrependimento. É totalmente diferente. Está entendendo a visão que eu estou falando aqui? Está compreendendo a situação? A diferença é que você errar, sabendo que é errado, não se arrepender e se aproveitar na sua mente dizendo: o Senhor perdoa, então amanhã eu posso fazer de novo, depois de amanhã também, e não preciso de me arrepender. Isso é iniquidade. Isso está errado. Deus não aprova. Agora, a situação que a gente entra e se arrepende, a gente pode cair nessa situação de novo. Mas tem que haver o arrependimento novamente. E assim por diante. E aí o Senhor perdoa. Aquele que se arrepende verdadeiramente, o Senhor perdoa.
E se ele fizer a mesma coisa depois? Se acontecer de novo, o Senhor vai perdoar de novo? E agora? Sabe o que muitos vão dizer? Mas a Bíblia fala assim: quando Deus falou da mulher, Ele disse: vai-te, mas não peques mais. Não foi assim que a Bíblia falou? Meus irmãos, por que Jesus disse isso? Essa mulher não pecou mais na sua vida? Por que Jesus disse para ela: vai-te e não peques mais? A partir daquele momento ela passou a ser santa, por acaso? Passou a ser santa? Ela pecou. Só quem é santo é Jesus. Mas por que o Senhor falou: vai-te e não peques mais? Porque é interesse do Senhor que a gente saiba de suas regras e daquilo que Ele procura para a sua vida, que é o quê? A limpeza total, mesmo sabendo que você não vai chegar. Então, parece que entramos em uma contradição. Na verdade, não. Ele caiu de novo no mesmo erro. Aí a Bíblia fala: vai e não peques mais. Se não entender essa palavra, quer dizer que esse cidadão, se ele cair no mesmo erro 2 vezes, ele é do inferno. Ele não serve. Se ele cair no mesmo erro 2 vezes, ele não serve. Esposas, esposos, se a sua esposa cair no mesmo erro 2 vezes, não serve. Se o marido cair 2 vezes no mesmo erro, não serve. Mas o que a Bíblia fala também? Porque observa um lado que fala: vai e não peques mais, mas não observa o outro. Quando vieram falar para Jesus: Senhor, por quantas vezes devemos perdoar? O que foi que Jesus disse? Ele falou: só devemos perdoar 7 vezes. E aí Jesus disse: não somente 7, mas 70 vezes 7. Então peraí, se o homem natural tem por obrigação de perdoar 70 vezes 7, que é praticamente a vida inteira para a mesma pessoa, para o mesmo irmão, o que Jesus não tem também? O mesmo interesse em fazer com você. O problema, meus irmãos, eu quero ficar bem claro, vou ser bem sincero. O problema não é o pecado, é a falta de arrependimento. Está entendendo a situação? Você não adianta querer viver e achar que você vai ser santo. Ah, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, agora eu posso. Porque nesse mesmo capítulo, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, quando se achava fraco, ele estava forte. E quando ele se achava forte, ele estava fraco. Não é eu que estou falando. Isso causa muita margem para muitas pessoas falarem. Mas não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. O problema de todas as coisas é a falta de arrependimento. Olha, a situação é a seguinte: se você considerar o seu pecado, a sua vida, aquilo que você faz, souber o que você faz, e você se arrepender, você tem a chance de conseguir vencer. Mas se você não se arrepender, você não tem a chance de vencer. Se você não reconhecer, você não tem a chance de vencer. Eu vejo pessoas que vivem uma vida, caminham, são usados por Deus, mas não sabem qual é o seu tropeço. Não sabe qual é o seu tropeço. Não sabe onde erra. Erra, mas não sabe onde erra. Pelo fato de não saber onde está errando, não considera o seu erro. Pelo fato de não considerar o seu erro, acha que é santo. Pelo fato de achar que é santo, é aquele que aponta. Está entendendo? É aquele que diz: fulano de tal, ciclano de tal, olha, eu vi fulano assim, eu vi assado. Por quê?
Porque ele não sabe dos seus erros, ele não reconhece, ele acha que ele é santo, ele acha que ele é o melhor. Irmãos, quer mostrar que você é de Cristo? Não fale de ninguém não. Isso prova que você é de Cristo. Sabe por quê? Porque aquele que não fica falando mal de ninguém, é porque ele está observando onde é que está o seu erro. Ele está observando o que é que ele faz. Ele sabe qual que são os erros dele. E ele fica, peraí, eu tenho que cuidar do meu defeito, que são muitos, por sinal. Eu tenho que me arrepender disso aqui que eu estou fazendo. Eu tenho que clamar ao Senhor para que o Senhor possa me livrar, assim como Paulo também clamou, para mim tentar vencer. E depois que você vencer esse problema, vai te aparecer outro, depois mais outro. A sua vida vai girar em torno disso. Porque nós estamos aqui para quê, senão para lutar. E a luta espiritual, ela não acaba. Não acaba. Enquanto tiver vida, haverá esperança. Por que o Senhor está dizendo enquanto houver vida haverá esperança? Porque a luta não acaba. A luta não termina enquanto você for vivo. Meu irmão, enquanto você for vivo, você vai pecar. Pronto. A honestidade é essa. Mas ninguém quer falar isso. Sabe por que ninguém quer falar isso? Porque tem muitas pessoas querendo se considerar em posição para poder falar mais alto. Está entendendo? Ninguém quer dizer isso porque todo mundo quer ter uma consideração onde eu possa dizer assim: olha, eu que mando aqui, eu que falo, vocês me escutam e falam faz o que eu estou dizendo. Muitos querem chegar nessa posição. Então, se pregar dessa forma, ele vai ter que colocar ele também no meio. Ele também vira réu. Porque se eu falo que todo mundo é pecador, isso quer dizer que eu estou incluído. Se eu estou incluído, quer dizer que eu não tenho uma estatura maior do que nenhum que está aqui. Eu faço parte do mesmo jugo. Eu faço parte da mesma colheita do que todos. Está entendendo a palavra? Então, de uma vez por todas, que fique claro e ciente sobre essas questões de pecado, aonde, como que funciona, para com que as pessoas saibam a veracidade de como é que funciona. Gente, quando eu falo sobre pecado, eu não estou falando para você incentivando você ao pecado. Eu acho que vocês já entenderam que não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo para vocês não é um incentivo para você continuar pecando, mas é um incentivo para que você se arrependa. Está entendendo agora? Eu não estou falando, olha, vamos lá pecar, e é bonito, e é maravilhoso. Não, eu estou te falando para você conseguir se tocar, e a partir do momento que você se tocar, você se arrepender, você olhar para o seu coração e falar: olha, eu estou errado aqui, eu preciso de conversar com o Senhor sobre isso, eu preciso de me arrepender sobre essas questões, e isso está me deixando um passo atrás. Quando você reconhece, alguma coisa em você vai mudar. Se você vencer, vai aparecer outra coisa que você nem sequer via, nem sequer observava, mas aí vai passar a observar, e assim por diante. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, ó. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Espera aí, ele falou multidão? Se ele falou multidão, é muitos. Não é assim?
Então pronto. Então a gente começa a compreender. Porque as pessoas acham às vezes que só tem um pecado. Ah, mas eu só faço errado isso aqui. Se eu parar de errar ali, a minha vida é perfeita. Não. Aqui, além de estar falando isso, está dizendo que o amor vai cobrir os teus pecados. Você está entendendo o propósito do Senhor? O propósito de Deus, irmãos, é que você compreenda uma coisa chamada arrependimento. Isso é mostrado desde o Gênesis. Adão e Eva pecou. O que aconteceu com Adão? Ele se arrependeu. Assim que aconteceu. Adão se arrependeu. Por isso que nós estamos aqui. Porque houve um arrependimento. A diferença entre Judas e Pedro. A diferença entre Judas e Pedro. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Mas Pedro, ele foi o pilar da igreja. E Judas foi o assassino, praticamente, que se matou, como diz a Bíblia. Enforcado, né? Qual a diferença dos dois? A diferença, meus irmãos, olha só que interessante. É que Judas, ele não se arrependeu. Ele entendeu. É diferente. Pedro se arrependeu. Pedro, a partir do momento do seu erro, tendo o seu arrependimento, por ter negado o nome do seu mestre, ele conseguiu atingir a renovação, e a partir do seu pecado, ele foi renovado. Não é assim? Já Judas não. Ele entendeu que aquilo era errado que ele fez. Mas eu te digo uma coisa, ele não voltaria atrás para fazer diferente. Então ele entendeu o erro dele, mas ele não se arrependeu pelo erro dele. É isso que nós temos também que prestar atenção. Porque uma coisa é você entender aonde que está o teu erro. Outra coisa é você se arrepender do seu erro. O que é se arrepender? É você poder falar, se eu voltasse atrás, eu não faria isso novamente. Está entendendo? Então a gente começa a perceber também em Tiago, capítulo 5, verso 20, que vai nos dizer assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Mais uma vez a Bíblia vai falar de multidão de pecados. E a Bíblia vai falar também da responsabilidade, meus irmãos, da gente apresentar às pessoas o evangelho verdadeiro, para com que haja realmente a conversão desse cidadão. O que é a conversão do cidadão? É o cidadão compreender na sua vida os seus erros e os seus acertos. Como que o cidadão entende seus erros e seus acertos? Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é assim? Então, qual é a minha função? Qual é a nossa função? A nossa função é a gente apresentar o evangelho para você, né? É a flecha. Apresentou o evangelho para você, aí você vai digerir. O que é o evangelho? A Bíblia fala que é o quê? Alimento. É alimento. Você não acredita que é alimento? Pois saiba que quando você escuta o evangelho,
e você vai digerindo o evangelho, acontece que a sua percepção visual do mundo, de como que você enxerga o mundo, ela vai mudar. Então isso quer dizer que é um alimento, não é verdade? A sua visão daquilo que você via, até mesmo aquilo que você não via, você passa a ver. Está entendendo? Então é alimento. Te passando isso, você digerindo, tendo conhecimento, aí depende de você. Se a palavra foi agradável, você recebeu, e você quis compreender, como compreender? A partir de então do arrependimento. Olhando as coisas que você fazia, se arrependendo. E falando, eu não quero mais isso para mim. Quem é que está te mudando? Sou eu? Não. Eu estou te dando a palavra. O resto é você e Deus. Então, de uma vez por todas, pecado, ele funciona assim. Entendeu? O problema do pecado é a falta de arrependimento. É necessário que você seja torto para depois você voltar a ser direito. Entendeu? Mas, sabendo disso agora, você vai observar a partir de hoje cada coisinha que você faz, mesmo que você não queira. Você vai começar a enxergar cada coisa que você faz que te envergonha. Entendeu? Porque você não é mais isso. Você pode até continuar, mas as primeiras vezes você vai perceber que você não é mais isso. Você vai continuar se você quiser, mas você não vai ser mais aquilo. O prazer que você tinha antes, ele não vai ser novamente. Você não vai ter prazer da mesma forma, porque a sua vida a partir de então houve o arrependimento. Está entendendo, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui, para a gente não estender, não ficar muito tarde. Mas é isso. Enfim, arrependimento é o segredo. Não é qualquer pessoa que se arrepende. Não é qualquer pessoa que se arrepende. Porque o arrependimento, ele tem que ter sinceridade. Então não adianta, né, meu irmão, falar assim, eu me arrependo. Mas não, na verdade não está nem aí. Quer dizer, você entende, você não seja que nem Judas, que entendeu o que fez, mas não se arrependeu pelo que fez. Sejamos como Pedro, que errou, mas reconheceu o seu erro, se arrependeu, para com que ele buscasse a salvação através do seu arrependimento. Irmão, se você errar de novo, se arrependa de novo. Enquanto houver vida, haverá esperança. Amém?